Palavra da Verdade, devocional de 8 de março. Sangue nas mãos. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Ezequiel 33:6. O atalaia era uma espécie de alarme humano. Era um soldado escolhido para ser sentinela sobre uma cidade ou aldeia. Seu posto de vigilância ficava numa posição estratégica, de onde ele pudesse ter uma visão panorâmica dos arredores de uma cidade ou aldeia, a fim de antecipar-se a um ataque surpresa de povos inimigos, avisando ao seu exército e a todo o povo do perigo iminente. Ele tinha normalmente uma trombeta para certificar-se de que todos pudessem ouvir seu alarme. Da prontidão e zelo do atalaia dependiam muitas vidas, vidas do seu próprio povo. Por isso, não tocar a trombeta ao avistar a espada, isto é, o ataque do inimigo, era como tirar uma vida com as próprias mãos. No texto da nossa meditação, o Senhor está dizendo que o sangue das vítimas da espada seria requerido das mãos do atalaia dorminhoco. O Senhor aplica a figura do atalaia ao ministério profético. No texto em questão, a figura é aplicada especificamente ao ministério de Ezequiel no meio dos exilados de Israel. Nos versículos seguintes, o Senhor explica a figura. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Versos 7 a 9. É comum darmos a este texto uma aplicação missionária enfatizando o papel profético da igreja em relação aos que não conhecem o Evangelho. A aplicação é legítima, até porque boa parte da profecia de Ezequiel se dirigiu às nações pagãs vizinhas de Israel. Mas, antes de tudo, precisamos refletir sobre a advertência dentro do seu próprio contexto. A comunidade a ser avisada aqui é a comunidade do pacto, o povo de Deus. Ezequiel fora chamado para avisá-los de que, por sua desobediência e rebeldia aos termos do pacto, eles estavam sob o juízo de Deus e, portanto, suscetíveis à destruição. Se o profeta cumprisse fielmente seu ministério advertindo corajosamente o povo, aquele que atendesse ao alerta salvar-se-ia. Mas quem não se desse por avisado e morresse seria responsável por sua própria morte. Devemos, portanto, aplicar a passagem antes de tudo ao contexto da igreja como comunidade do pacto. Nas Escrituras, somos instados pelo Senhor a nos admoestar, advertir e alertar uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, conforme Hebreus 10:25. Este é um dos objetivos dos ajuntamentos solenes. Há perversos na igreja visível. Há membros da comunidade do pacto que ou já estão caídos ou estão seguindo um caminho perigoso rumo à ruína espiritual. E o Senhor Deus, em sua providência, sempre revela o pecado àqueles a quem Ele quer desde o seu nascedouro. Não estou falando de visões e sonhos, mas do simples discernimento espiritual de irmãos maduros que percebem em atitudes, gestos e comportamentos a sombra do pecado. Alguns desses atalaias têm a coragem de confrontar o faltoso, que nem sempre dá ouvidos, pois seu caminho aos seus próprios olhos parece reto, revelando sua insensatez. Neste caso, o faltoso é o único culpado pela sua ruína. Mas, tristemente, alguns atalaias veem a espada e se calam, seja por covardia, medo de se envolver ou simples acomodação. Às vezes até comentam uns com os outros, mas não confrontam o perverso, contrariando a advertência divina. Quantas quedas e dores seriam evitadas se fôssemos atalaias mais vigilantes e zelosos? Quantas famílias, relacionamentos e ministérios não seriam salvos se houvesse menos dorminhocos na Igreja de Deus? Perseguir a santificação requer vigilância constante e é uma ação comunitária, conforme Hebreus 12, de 14 a 17. Por isso, quando na igreja ocorre uma tragédia espiritual, fruto da espada de Deus sobre o perverso, ou mesmo sobre o justo que se faz reprovável,
Antes de nos indignarmos contra o faltoso, devemos perguntar a nós mesmos na presença do Senhor: há sangue em minhas mãos? Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.